Boa noite. E aí, estamos ao vivo para mais uma live aqui. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Como é que está aí a energia nesse dia de domingo? Aqui de sol em Recife, como é que vocês estão? Boa noite, já estão por aí? Vão me dizendo aí de onde vocês estão, qual a cidade que vocês estão. E aí, deixa eu ver aqui como é que está o pessoal no YouTube chegando. Boa noite. Estão me vendo bem? Como é que está aí como é que está o som? Como é que está a imagem? Está tudo ok? Tudo perfeito? Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Nossas lives têm sido fantásticas, né? Tem sido muito legal essa interação desde a maratona, que realmente é Governador Valadares. Vamos dizendo aí as cidades que vocês estão, vamos soltando foguete. Quem está chegando no YouTube, chega já curtindo para que a gente possa compartilhar essa live para que mais pessoas possam acessar esses conteúdos. Tudo perfeito, Patrícia, Carla Coelho, Master Coach, Melry, Luiz por aqui, Elaine, boa noite, Maria Ramos, que está chegando aí, Mariana Reis, que conheci no Rio de Janeiro, Ana Paula Abreu, que legal, Maria Reis, Mariana Reis, legal. Sim, eu lembro sim daquele evento ao vivo lá no Rio, muito legal. Maria João, diretamente de Portugal. Maria Amélia, boa noite. Nós hoje tivemos um encontro maravilhoso com as pessoas que adquiriram a maratona, né? E aí eu fiz uma aula, um bate-papo informal hoje à tarde, às 16 horas, foi muito legal, uma troca muito boa. O nível de motivação das pessoas para essa maratona está realmente, para a mentoria está realmente incrível. A gente vai estar reunindo aí uma equipe de pessoas extremamente engajadas, né? E eu tenho até algo para mostrar para vocês hoje, só um minutinho aqui que eu terminei deixando, um minuto quando vocês estão chegando. Vão compartilhando aí, que eu já volto, um minuto. Pronto. Porque toda aula a gente está trazendo uma surpresa aqui. Eu pensei numa coisa agora de última hora, muito legal, para compartilhar com vocês, né? E nessa fez meu investimento, a notinha do salto quântico, muito legal, Maria Ramos, muito bem, seja bem-vinda. Mais uma vez, investimento, gostei da palavra, investimento, né? As pessoas precisam entender que Tônia de Matos estava conosco hoje, está dizendo, surpreender quem ainda não se inscreveu. Então, realmente, nós estamos juntando uma turma pelo encontro que a gente teve ontem à tarde com as pessoas que se inscreveram ontem na mentoria, hoje também. Então, foi maravilhoso, né? A gente percebeu quantas pessoas estão numa busca, pessoas de várias partes do Brasil. Tem, inclusive, a Alejandra, lá da Argentina, participou hoje. Então, assim, todo mundo em busca de transformação, todo mundo em busca de cura, todo mundo em busca de superar o medo, a angústia, a procrastinação, né? Todo mundo que é envolvido nessa busca por aperfeiçoamento, né? O ser humano é um ser em evolução, né? Em evolução. E aí as pessoas que estão tendo a coragem de dar um passo adiante, né? De investirem na sua base afetiva, emocional. Então, e aí hoje à tarde eu falava exatamente sobre vamos lá, vamos soltar os aviãozinhos aí, vamos soltar. Oi, Ivo, boa noite, Ivo, tudo bem? Bom retiro de Santa Catarina, Ivo está sempre aqui com a gente também. Muito legal. Luz da Visão, boa noite, professor. Está no Paraná, perto de Londrina, em Rolândia, olha aí. Londrina, Maria Bastos, boa noite a todos e a todas. Vamos soltar o foguetinho aí.
Vamos soltar o aviãozinho e o pessoal do YouTube pode compartilhar também. E lembrando de chegar e dar seu like, né? Então, nós vamos falar hoje dessa questão. Boa noite, Marcelo, Lisboa, Tietê, lá em São Paulo. Estou com uma angústia, sei o porquê e não choro. Traz essa angústia, faz o deixa aí, Maria Ramos, traz o deixa aí, ó, traz o deixa aí, traz a angústia aqui para cima, né, para que você possa liberar, né? Essa técnica do deixa aí, ela é tão simples e poderosa, que à medida que você for se apropriando dela, nós vamos aprofundar essa técnica lá na mentoria, mas é a questão de você perceber, né, que o que tira a sua energia, que compromete a sua força interior, né, a sua criatividade, são os sentimentos que estão represados, reprimidos, suprimidos, né? Ou que você, em algum momento, evitou encará-los, né? É o chamado escapismo, né? Você escapa daquela situação, né? Então, deixa eu ver aqui, sou de Anitage, né? Anitage é uma cidade, onde é que fica essa cidade? Clay, Terezinha? Anitage. São muitas cidades do nosso grande país, né? Então, é você trazer à tona, né, aquilo que precisa ser liberado, aquilo que está exatamente emperrando a sua vida, né? Então, uma das coisas mais simples para a gente já entrando no tema, no tema de hoje, da procrastinação, é exatamente você estar presente, né? Então, quanto mais nós estamos presentes, né? Presente significa duas coisas, né? Ficar atento à sua respiração, né? Ou seja, meditar. Então, quanto mais nós estamos no estado de presença, né, fica mais fácil a gente evitar a procrastinação. Então, normalmente, uma mente apressada, uma mente ansiosa, uma mente, a pessoa que está... Então, tem alguns estados aí que comprometem que são muito favoráveis para a pessoa procrastinar. Ansiedade e depressão, né? Então, se você supera a ansiedade e estados depressivos, né, isso influencia diretamente nessa questão do procrastinar. Porque a ansiedade, aí se a gente já pega aí, a ansiedade, ela tá muito associada ao medo também, né? Então, o medo do futuro, o controle, né? Então, aquela pessoa que aprende a soltar, né? A pessoa que confia mais, a pessoa que está conectada à fé, né? A fé da realização, ou seja, que o que você precisa, né? Uma das coisas fundamentais para o procrastinador é se acostumar a fazer sempre o seu melhor, né? Então, se você faz sempre, né? Se você faz sempre o seu melhor, você não tem o crítico interior, né? Aquele crítico interior que pune, né? Ou seja, que é punitivo, né? E aí, quando nós estamos nos punindo, né? Esse processo de punição, de culpa, que tem a ver também com culpa, né? Então, nós terminamos deixando as coisas para depois. É muito comum também o sentimento de culpa, é um sentimento que trava a vida das pessoas, né? Vai ficar gravado sim, né? Então, olha aí, ó, ansiedade, depressão, culpa, medo. Nós já temos quatro sentimentos aí cruciais, né? Cruciais que interferem diretamente olha, aqui, travou? A live tá travada? Para mim tá normal aqui, viu, gente? Agora realmente deu uma travada aqui, tô até estranhando, né? Olha aí se melhorou. Estranho, deixa eu ver se saiu aqui Olha, eu estou com a internet aqui, é impressionante. Estou com a internet olha aí, travou, foi? Eu estou com internet de 240 mega aqui, não tô... Voltou? É estranho, né? É estranho estar travando, realmente. Para mim aqui está normal. Laís, como é que está aí, Laís? Vamos aguardar. Só um minutinho. Deixa eu ligar isso aqui. E aí? Voltou? Tá normal?
Travou e voltou? Olha, eu estou com a internet. Tá travando, mas que coisa mais incrível. Tá ótimo agora? Deixa eu voltar. Voltou? Nossa, mãe de Deus. A internet no Brasil. Meu Deus do céu. Tá ok? Olha, é impressionante, gente. Eu estou com a internet 240 megas aqui, né? Então é quase impressionante você não está funcionando. Mas pelo jeito no YouTube e no Instagram tá ok, né? Tá bom agora? No YouTube e Instagram ninguém reclamou. Então foi alguma. Às vezes é coisa do Instagram mesmo, porque eu estou com a internet muito veloz aqui, né? Mas enfim, no Brasil a gente ainda não tem essa segurança em relação à internet. Então vamos lá. Procrastinar. O que é procrastinar? A procrastinar é deixar para depois, né? Procrastinar é exatamente você não ter foco, né? Você não ter foco naquilo que você está fazendo. Então, uma das questões principais da procrastinação também é o foco. Mas o foco depende do estado de presença, né? Então, se você for uma pessoa que exercite mais estar presente, né? Então, como é que nós estamos presentes? Nós estamos presentes quando eu pego, né, a minha caneca de café ou de água e eu tomo sentindo o sabor da água, né? Eu tomo sentindo o paladar, eu tomo sentindo a textura. Você já percebeu quando você está ansioso, ansiosa, você vai tomar alguma coisa, você se engasga, né? Você se engasga. Isso já acontece, né, comigo também, né? E aí é uma forma de eu perceber que eu não tô, que eu não tô presente. Então, quando você estiver comendo alguma coisa se engasgando com facilidade, você normalmente está, digamos, não está presente, não mastiga direito, né? Não toma as coisas, não sente nem o gosto do que come. Então, tem pessoas que comem numa velocidade tão grande assim, e às vezes eu fico impressionado, porque eu já fui assim, eu fui ansioso, crônico, né? E aí, quando eu consegui superar a ansiedade, foi exatamente através da meditação, da respiração, tá? Então, né, uma das coisas que eu recomendaria, primeira coisa, vamos colocar como ponto mais importante para superar a procrastinação, chama-se estado de presença. Estado de presença. Mindfulness é uma técnica de meditação, ou estado de coerência cardíaca, ou simplesmente você senta e inspira e expira, né, 5 vezes. Se você faz esse movimento da inspiração e da expiração, né, olha, na inspiração você ativa o sistema nervoso simpático, ele dá o movimento para a ação. E na expiração você ativa um movimento parasimpático, que é exatamente o estado de relaxamento. Então, uma pessoa ansiosa, ela deveria expirar um pouco mais lento do que a inspiração. Então, uma dica aí para vocês, né? Então, se você pode fazer o seguinte, você conta até 5 ou até 4, inspirando, e quando você vai expirar, você conta um tempo um pouco maior. Demora um pouco expirando, porque o sistema nervoso autônomo, ele é exatamente dividido em sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. Um ativa, um acelera, o outro desacelera, tá? Então, normalmente, a pessoa ansiosa, a pessoa que está com medo, né? A pessoa que está sem foco, né? Ela está com o sistema nervoso simpático muito ativado, né? Porque ela está com a mente muito acelerada, então ela se desvia muito fácil, ou seja, ela perde o foco muito fácil, ela se distrai, né? Então é aquilo que você pega o celular, aí você vai fazer uma coisa, aí no meio do caminho aparece lá uma coisa, e você clica ali naquilo, aí daqui a pouco você já está ali entrando lá no outro site, entrando naquilo, e você vai se desviando, entendeu? Janete Guedes está dizendo, adorou teu livro Salto Quântico, recomendo sempre aos meus clientes. Muito bem, Janete. Esse livro realmente ele tem impactado a vida de muitas pessoas. Foi exatamente esse o motivo que eu escolhi o livro, né? Eu escolhi o livro para fazer essa mentoria. Marisa está dizendo que tem um acupunto ótimo, com certeza. A acupuntura, gente, é também um aliado fantástico. Eu acho que a acupuntura deveria ser uma atividade que deveria ser colocada no SUS
como atividade obrigatória. Então, a pessoa que vai ser atendida, ela faz uma acupuntura para dar uma relaxada, entendeu? A maioria das pessoas estão doentes porque elas estão muito ansiosas, elas estão deprimidas, elas estão preocupadas. Então, você imagine se no hospital público, ou até nos hospitais privados, até nos planos de saúde, se tivesse essa mentalidade, ela tivesse lá uma pessoa, né, Judith está relendo o livro muito bem, tivesse lá uma pessoa só para botar uma agulha ali num pontinho, entendeu? Tem um ponto aqui nessa região, né, que é de alto nível de relaxamento. Né? Então, se a gente tivesse uma saúde pública voltada para a saúde, a gente colocaria acupuntura, a gente colocaria aromaterapia nos ambientes, né, nos ambientes das recepções dos hospitais, das clínicas, dos planos de saúde, porque se você coloca lavanda lá no ambiente, um vaporizador com lavanda, com laranja doce, os cítricos, por exemplo. Então, isso está sendo feito, gente, pesquisa científica. Eu estou falando de pesquisa científica que está sendo feita, né, onde as pessoas estão fazendo. Nos Estados Unidos já tem centros, né, empresas que estão usando a vaporização com óleos essenciais e está diminuindo brutalmente o nível de ansiedade, né, aumentando a produtividade das pessoas e, naturalmente, a tal da procrastinação, né, porque a pessoa, né, não, tem um ponto que é nessa região, mas aí você precisa, é nessa região aqui, tá ligado a um chakra. Isso, procura um acupunturista, tá? Procura um profissional, porque a acupuntura não é uma coisa para você se auto-aplicar. Então, procura um profissional para relaxar, né? Então, procura um ponto. Para cólica menstrual, tem um ponto, tem uma agulha ali que você bota na a cólica desaparece, né? Mas procura um profissional, porque você pode. A medicina tradicional chinesa não é só acupuntura, né? Ela tem desde massagem, né? Vários tipos de massagem, como tem também o moksha, que né, você coloca lá um metal com artemisia queimando, né, em cima do ponto da acupuntura para acelerar, para desacelerar. Você tem também aqueles negócios de vidro, eu esqueci como é que chama aquilo lá, quem tiver aí, quem souber, que você coloca e gera pressão naqueles pontos de acupuntura, né, esqueci o nome dele. Tem a moksha, então, e aí você tem também a auriculoterapia também, que você tem um corpo humano todo aqui, ó, então você tem um fígado, você tem um rim, então, por exemplo, a preocupação você pode botar na ponta do baço, ventosa, perfeito, as ventosas, isso, perfeito. Então, você tem as ventosas, então, o importante é você buscar, né, o que eu oriento para as pessoas que acompanham o meu trabalho é assim, vocês devem procurar médicos que entendam de saúde. Se você está buscando só médicos alopatas, vocês vão ser tratados da doença, não da saúde, entendeu? Então, a primeira coisa para uma pessoa que está na busca, né, de uma melhor qualidade de vida, né, microfisioterapia para as questões de ansiedade é uma técnica muito legal. Microfisioterapia, o body talk, né? Hoje eu estava nessa reunião que eu fiz com as pessoas que adquiriram a mentoria ontem e hoje, né? A Lara, lá do Rio de Janeiro, ela trabalha com Body Talk. Eu conheci o John Velten, que é o criador do Body Talk. A microfisioterapia, eu fiz palestra, fui convidado para um congresso de medicina quântica lá em Londrina, com um dos criadores da microfisioterapia. Eu já fiz atendimento com fisioterapia, é fantástico, né? É fantástico, são técnicas quânticas por excelência, você conversa com o corpo da pessoa. Barra de Access também é uma técnica muito poderosa, né? Então gente, tem muitas coisas lindas acontecendo aí, que é exatamente para a gente acessar o que está por trás ou seja, o que está bloqueando a nossa vida. Então, a procrastinação é um tipo de bloqueio, né? Então, a pessoa está bloqueada pelo medo, a pessoa está bloqueada pela ansiedade, a pessoa está bloqueada pela depressão, a pessoa está bloqueada porque ela não consegue estar no estado de presença, não é? Então, enfim, né? São muitos aspectos. Então, o importante, o número um que eu diria para você, para que você possa superar esse estado, tem a falta de foco, então a pessoa sai muito por falta de foco. Agora, veja, o antídoto para todas essas questões aí, medo, né, ansiedade, depressão, né, falta de foco,
né? Ou seja, distração, a pessoa se distrai muito facilmente, né? Então, tudo isso são... Então, a meditação aliada à respiração, ela é praticamente, assim, é um antivírus, né? É um antivírus mortal para a procrastinação, tá? Então, também tem a pessoa que é muito exigente, né? Então, superar o perfeccionismo, tá? No marketing digital, a gente costuma dizer que o feito é melhor do que o perfeito, né? Ou seja, não fique esperando a perfeição, porque isso não existe. A perfeição é um processo, né? O aprimoramento humano é um processo. Então, à medida que você está no caminho fazendo, isso lhe dá motivação para você continuar fazendo. Então, não fique esperando a perfeição, porque isso não vai existir, tá? Então, faça. Se errar, aprende, né? Aperfeiçoa, vai fazendo, vai fazendo. Então, a pessoa perfeccionista, ela é uma pessoa muito procrastinadora, porque ela fica nesse papo, né? Ela fica nesse papo que não fez porque ainda não está do jeito que ela quer fazer, entendeu? E aí a procrastinação, o perfeccionismo é um processo de autossabotagem, né? Exatamente, é um dos sabotadores considerados pelos estudos de Harvard, né? Que é deixa eu ver, esqueci o nome dele, tem um nome específico, né? Você é uma mistura disso tudo, né? Não é Iraci. Então, as pessoas, né? Vamos soltar o aviãozinho. Você já soltou o aviãozinho aí? Você chegou no YouTube, você já curtiu? É muito importante dar essa curtida aí para que a gente possa atrair mais pessoas. As massagens são muito boas também. A massagem ayurvédica é uma massagem extraordinária. Tem muitos tipos de massagem. A minha preferida é a massagem ayurvédica, né? Mas você tem a massagem também, a reflexoterapia, né? Você tem inúmeros tipos de massagens. Quando eu viajo, eu vou para qualquer país, para qualquer lugar, uma das coisas que eu faço é massagem, né? Então, assim, lhe dá um estado de relaxamento, tira a tensão que está ali acumulada, libera essa energia, bota essa energia que está represada para passear, né? Então, procrastinar é exatamente você estar, né, adiando aquilo que você deveria fazer. Então, você adia pelo medo, você adia pelo estado ansioso, você adia por depressão, você adia por falta de foco, você adia por falta de presença, né? No entanto, a meditação, como a atividade física também, né, elas são, digamos, antidepressivos, ansiolíticos naturais. Tá? O estresse também é uma coisa, o estresse também está ligado o estresse também está ligado diretamente a essa questão da procrastinação, né? Porque todos esses estados, eles comprometem, né, o seu funcionamento natural. Então, a grande questão de procrastinar está muito ligada a você estar desequilibrado, você está em desarmonia por alguma coisa, tá? Então, a pessoa que está no estado de procrastinação, ela está no estado de medo, ela está no estado de ansiedade, ela está sem foco, ela se distrai muito facilmente, e tudo isso são estados, né, que estão ligados ao ambiente de estresse. Então, o estresse leva à procrastinação, né? O esquecimento você pode ter a ver, né? O esquecimento também você pode melhorar, tanto tem alimentos, né, que são muito bons para o cérebro, como o cacau, como o cacau 100%, né? O café quântico que se ensina é excelente para o cérebro. Então, você tem que melhorar exatamente. Tem o ginkgo biloba, né, que é uma erva também que é muito boa para a memória, o próprio óleo de cannabis, entendeu? Então, tem alguns óleos essenciais que são muito bons, né? No entanto, você precisa oxigenar esse cérebro, né? Você precisa botar o seu cérebro para se movimentar. Tá? Então, a pessoa que tem uma mente alerta, que está sempre lendo, que está sempre se nutrindo de coisas boas, entendeu? Então, o nosso estado, gente, o nosso estado interior, a pessoa que está... quando eu estou harmonizado interiormente, eu tomo decisões mais sábias, entendeu? Quando eu estou estressado, minhas decisões são comprometidas. O nível do estado de presença, ele na mentoria? Vamos, sim, com certeza, Gislaine. A Gislaine está perguntando aqui no YouTube se vai ensinar a prática da meditação. Vamos meditar todas as aulas, tá? Nós vamos ter na mentoria, nós vamos ter meditação, nós vamos ter visualização, tá?
e nós vamos ter também a técnica do deixa aí, e eu vou ainda reservar a técnica do gatinho, que foi, assim, um sucesso muito grande. Nossa, o que eu recebi de depoimentos da meditação com o gatinho, gente, foi extraordinário. Então, eu vou ler para vocês, então, o que é, agora, as afirmações, que eu chamo também de comandos quânticos, né? Para que você dê comandos quânticos para o seu cérebro, né? Para você dar comandos quânticos para o seu cérebro, você precisa também estar, digamos assim, você precisa também estar no estado de presença, tá? Então procure meditar antes de fazer, né? Antes de você fazer as afirmações, né? No livro é exatamente isso. Todo capítulo nós vamos fazer, né? Nós vamos fazer uma meditação e nós vamos fazer uma afirmação. Está dizendo falta coragem. Então, como é que nós nos conectamos à coragem, né? Coragem é uma frequência de 200 Hz. O que é que está abaixo da coragem? Então, abaixo da coragem vem o orgulho, abaixo da coragem vem a ira, vem a raiva, abaixo da coragem vem o medo, abaixo da coragem, abaixo da coragem você tem a vergonha, você tem a apatia, né? Você tem a culpa. Né? Então, é importante, gente, nós nos focarmos nesses programas, né? Nesses programas. Então, todos nós trazemos programas que são verdadeiros vírus, né? Vírus, digamos assim, são vírus que interferem no nosso bem-estar, interferem no nosso estado de presença. E se eu não estou presente, é muito fácil procrastinar, é muito fácil eu deixar de fazer, é muito fácil eu perder o foco nas coisas, é muito fácil entrar, né? A vergonha é você ter passado por alguma situação que você sentiu, por exemplo, foi humilhada, uma situação de humilhação, onde você se sentiu humilhada, né? Então, a vergonha tem a ver com situações humilhantes que a pessoa passa, né? Onde ela teve uma decepção muito grande, né? Onde ela se sentiu, onde ela se sentiu, digamos assim, que ela estava muito abaixo das outras pessoas, ela se sentiu inferior. Então, a vergonha tem a ver com complexo de inferioridade. Tá? Ela foi inferiorizada em alguma coisa, ela teve uma baixa performance em alguma coisa que ela fez, e ela, naquele momento, ela se sentiu inferior, né? Se sentiu inferiorizada. Ou então, ela passou por uma situação humilhante, né? Onde ela foi desrespeitada, onde ela passou por uma situação abusiva de desrespeito, uma situação invasiva, um bullying, né? Então, tem muitas crianças passando por bullying aí, e passam por situações de vergonha. Então, a vergonha, gente, leva também à apatia, né? Então, isso é uma coisa muito séria hoje em dia, né? Há uma necessidade de reeducação dos pais e uma necessidade de educação também dos professores, né? Porque exatamente as crianças estão muito perdidas com tanta informação de internet, e elas são vítimas também de muita muita informação voltada exatamente para tirar a criança desse eixo, né? Então, eu recomendo aos pais que fiquem muito atentos, busquem, né? Busquem orientação para se apropriar, né? A questão da sexualidade. Então, existe muita situação abusiva hoje em dia, entendeu? Então, a Amélia está dizendo, já viveu isso na escola quando criança, e eu não queria voltar para a escola exatamente. Então, essa coisa do bullying, uma situação da vergonha. Então, a pessoa envergonhada, ela tende a ficar apática, ela tende a ficar num estado que ela está quase morta, né? Slime está dizendo que tem dificuldade de fazer meditação, sem ser guiada. Pois começa com meditação guiada, porque a meditação é um treino de um estado de ser. Então, você precisa educar o seu corpo para gostar de estar nesse estado, né? Professor Wallace até bem é pacífico, tudo bem, querido, até que ponto as energias do ambiente das pessoas que convivem nesse ambiente interferem na procrastinação e na sabotagem? Olha, os ambientes enriquecidos, claro que eles são muito favoráveis, né? Se você está num ambiente desfavorável, você está mais suscetível, agora você precisa se proteger. Então, na verdade, tudo
tem a ver com a nossa autoproteção. Agora, claro, se você está num ambiente de pessoas negativas, se você está num ambiente de pessoas pessimistas, se você está num ambiente de pessoas críticas, né, de pessoas que enrolam, que embromam também, que não fazem o seu melhor, esse ambiente termina lhe contaminando. Agora, claro, se você está numa vibração elevada, você está mais protegida, né? Então, o que eu costumo dizer sempre é que foque em você, né? Foque em você. Então, procure se fortalecer. A grande questão, na verdade, é o nosso foco interior, é a nossa autoestima, procurar desenvolver autoconfiança. E isso é um processo, né, que requer esse investimento, né, requer investimento, ou seja, você investir em autoconhecimento. E aí, tudo que eu estou falando aqui, gente, são coisas que vão interferir no seu ânimo, né? Então, tem uma passagem da Bíblia, né, que Jesus, ele começa a andar sobre as águas, né, e os discípulos dele ficam loucos, dizem, mas o que o cara está andando? É ele, né? E aí Pedro, olha, e Jesus manda ele vir andando. Você pode também, né? Mas Pedro não teve o ânimo suficiente, né? E ele termina se afundando. Então, uma das coisas fundamentais para que a gente supere a procrastinação é o entusiasmo, é o ânimo, é buscar, né? É buscar estar apaixonado pelo que você faz, é buscar estar convivendo em ambientes enriquecidos, né? Então, uma das coisas que vão ser muito, muito trabalhadas na mentoria é exatamente que você vai estar num ambiente. Então, eu fiz, por exemplo, ontem e hoje, eu fiz 2 encontros com as pessoas que se inscreveram, ontem e hoje na mentoria, e aí você já tem uma troca, né? Você já tem uma troca. Então, já tem pessoas se relacionando uma com a outra. Então, você cria um campo de energia, um campo de redes, né? De redes de pessoas que estão nessa busca. Então, você precisa criar esses aliados. Penha, a blindagem, né? A melhor blindagem que tem para a gente se proteger do mundo exterior chama-se amor, né? Então, é levar a sua vibração. É levar a sua vibração. Amor e compaixão são as formas que mais nos protegem, né? Porque quando você está nessa vibração do amor, você é mais paciente, tá? Ou seja, você é mais tolerante, você tem mais compaixão com o outro também. Você julga menos, entendeu? Então na verdade, você educa melhor o seu crítico interior. Então, o que tem muito a ver com a questão da dificuldade da blindagem é o nosso crítico, que é exatamente a nossa tendência à reação, né? Então, uma forma de você se blindar é procurar deixar ir os sentimentos. E a outra coisa muito importante que eu diria para vocês, para se blindar, já que a Penha falou sobre isso aí, é deixar ir. Não gerar expectativa em relação ao outro. Toda vez que você está num relacionamento afetivo, profissional, seja lá que tipo for, familiar, então perceba que toda vez que você está gerando expectativa, querendo que a pessoa se comporte de uma maneira, mas no fundo você tem uma expectativa negativa em relação àquilo. Você quer que ela faça, mas você desconfia que ela não vai fazer. O que é que acontece? Ela não faz, né? Ela não faz. Tá? Lembre-se que toda vez que você está num campo de relacionamento, tudo que você estiver sentindo em relação a outra pessoa, ela vai estar sabendo. Então, isso é uma coisa muito importante. Eu trabalho muito isso no coach quântico. A gente tem uma experiência no coach quântico que é bárbara, né? E aí, o processo de deixar ir é exatamente toda vez que você vier um sentimento de expectativa em relação a outra pessoa, você sai disso aí, né? Você sai disso aí. Grata está dizendo que precisa eliminar, tem preguiça de assumir compromisso, quer mudar. Então, a primeira coisa é ter essa vontade de mudar, ter o entusiasmo, ter, né, esse ânimo, né? Esse ânimo, essa vontade de se transformar. Então, algumas coisas são fundamentais para que você tenha esse ânimo, tenha essa vontade de mudar. Então, tem a questão da alimentação, o que é que você está colocando no seu prato, né? A quantidade de toxinas que você está colocando no seu prato, né? Toxinas alimentares, glúten, o leite, derivado de leite deve ser reduzido drasticamente, se não eliminados. E o pessoal do YouTube aí, você chegou aí, já deu o seu like? Já deu o seu like? Você já compartilhou? Quem está aqui
está aqui no Instagram, já mandou um aviãozinho aí, gente. Então, são essas estratégias. Atividade física, né, aumenta a quantidade de endorfinas. Meditação, aumenta a quantidade de serotonina, interfere também nas dopaminas, né? Está em ambientes enriquecidos, né? Então, tem um hormônio, oxitocina, que é chamado hormônio do amor. Então, para vocês mulheres que estão aqui, né, então, bater um papo, né? Bater um papo com as suas amigas preferidas, tomar um cafezinho, nesse momento de pandemia, pode ser online mesmo, faz um bate-papo online. Então, isso eleva a vibração, porque enche o seu corpo de ocitocina. Os homens também, essa troca, um bate-papo, quando a gente se reúne com os nossos amigos. Seja bem-vinda, Cléo. Quando a gente se reúne com os nossos amigos queridos, né, para bater um papo, relembrar coisas boas, dar risada, falar bobagem, né, ou seja, relembrar situações. Então, essas coisas, né, a grande questão, gente, está no estresse, né, está no ambiente de estresse. Então, 80%, 90% das doenças têm a ver com o ambiente de estresse. O ambiente de estresse é a pessoa dominada sempre por preocupações, é a pessoa dominada sempre por um estado ansioso que ela está querendo ter controle sobre a realidade futura. Né? É a pessoa que entrou em alguma tristeza, né, em função de não ter realizado alguma coisa. É a bendita culpa, né? Então, o que eu diria para vocês é que a nossa performance em tudo que a gente faz, ela tem a ver com a química que está no seu corpo e tem a ver com as bactérias que estão no seu intestino. Dize-me com quem andas, né? No meu livro, né? Eu tenho aqui um capítulo que eu falo exatamente disso. Dize-me com quem andas, diz os micróbios que você anda, que eu te direi quem és, né? Então é muito interessante isso, a gente perceber, né, que quando você muda a qualidade dos micróbios, você muda, né? Você muda. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler para vocês aqui 3 afirmações que estão no meu livro, né? Esse aqui nós vamos fazer todas as aulas, nós vamos pegar, cada capítulo tem várias afirmações, eu vou pegar 3 apenas aqui, né, do capítulo, vou pegar 3 para vocês entenderem como é que é isso. Agora, antes de fazer a afirmação, né, nós meditamos, nós trazemos o nosso corpo para esse estado de presença, né? Tem macarrão de arroz que não contém glúten. Tem macarrão de espinafre, tem macarrão de tudo que é coisa aí, sem glúten, com certeza, tá? Eu recomendo que vocês tirem o glúten da vida de vocês, né? Porque é um inflamatório. Então, as pessoas que têm problema de tireoide, problemas de inflamações nas articulações, tudo isso tem a ver com o glúten, né? Da mesma forma, os laticínios, né, são altamente alergênicos e altamente inflamatórios. Então, se você não quer abrir mão de comer o seu queijo, você reduza de comer o seu queijo e você come ele com pimenta do reino. É uma orientação da medicina ayurvédica, né? Incham, com certeza, incham, eles dá inchaço. Isso aí é uma coisa muito clara, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês, né, 3 afirmações, né, para ajudar nesse processo, né, para trazer você para esse estado de tranquilidade, né? Ou seja, trazer você para esse foco, né? Aí você diz assim, ó, de hoje em diante, isso é do meu livro, que é exatamente o livro que está sendo adotado na mentoria, tá? De hoje em diante, eu selo um pacto de paz comigo mesmo e me fortaleço interiormente ouvindo a voz do meu coração. Então, olha, de hoje em diante, eu selo um pacto de paz comigo mesmo e me fortaleço interiormente ouvindo a voz do meu coração. Vocês já perceberam que as pessoas, né? A página 95, tá? A página 95 deles. Então, lá embaixo, na página 95, afirmações, abaixo da meditação. Então, vocês já perceberam como as pessoas que vivem a sua missão pessoal, as pessoas que vivem conectadas ao seu caminho do coração,
né? Elas são mais felizes, elas têm mais paz de espírito, elas são mais alegres, elas são mais saudáveis, né? Elas se recuperam mais rápido das doenças, elas vivem mais. Então, você precisa... então, também se você está fazendo algo que não tem a ver com você, é comum que as pessoas procrastinem. Porque você está fazendo um negócio que... é aquela coisa, o sonho da pessoa que faz alguma coisa que não tem prazer é chegar sexta-feira, a pessoa que tem emprego, chegar sexta-feira, né, para exatamente se livrar daquilo, né? Uma pessoa, ela sente um alívio. Se você chega na sexta-feira e sente um alívio pelo que você está fazendo, então possivelmente você não está conectado ao seu coração, né? Primeiramente, de hoje em diante, eu selo um pacto comigo mesmo, ouvindo atentamente a voz do meu coração, tá? Então, quando a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, em que sentido ele está falando? Ele está falando no sentido figurado, porque a Bíblia, exatamente, você tem que ter cuidado com as interpretações bíblicas, né? Aí é o coração romântico, é o romantismo, né? Essa coisa do coração, do amor romântico, tem que ter cuidado com isso, né? Tem que ter cuidado com o amor incondicional e o amor romântico. Então, são duas coisas bem diferentes, tá? Então, quando eu estou falando aqui de amor, estou falando do amor 500 Hz, 540 Hz, o amor incondicional, aquilo que nos coloca no caminho da coragem de ser nós mesmos, de sermos pessoas mais sensatas, mais sábias, né, corajosas também, porque o amor nos dá coragem. Você faz coisas no estado do amor que você só faz ali quando está no estado do amor. E outra, quando nós estamos nessa vibração do amor, né, nós começamos a fazer determinadas coisas que nos levam a não fazer sentido fazer outras coisas mais. Porque a gente é um estado, é tão bom você estar ali, né? É tão bom você estar fazendo aquilo que você ama fazer, é tão bom você viver uma vida que tenha propósito, entendeu? Então, que não faz mais sentido você fazer outras coisas, tá? Então, esse estado do amor, né, é o amor, a vibração do amor, é o amor romântico, né? O caminho do coração, o Instituto Hatemef mostra, né, que a inteligência do coração possivelmente é a inteligência mais suprema, né, do nosso corpo inteiro, né? Ele se comunica com o cérebro o tempo todo e 90% da troca de informação é o coração que manda para o cérebro, entendeu? Então vamos para a segunda afirmação do dia, da noite. Primeira, vou repetir. De hoje em diante, eu selo um pacto de paz comigo mesmo e me fortaleço interiormente ouvindo a voz do meu coração, né? A voz da intuição, né? A voz do amor incondicional. É o caminho, né? É o caminho ali que a gente chamou, né, do paraíso da consciência. É a conexão com Deus, né, com o reino de Deus. Então, essa é a verdadeira conexão com o reino de Deus, não é a conexão com o ego, tá? Nós temos dois cérebros, um cérebro no coração, um cérebro na cabeça. Então, normalmente, o cérebro da cabeça ele está ligado à nossa história, né? E o coração, quando nós estamos no estado chamado de coerência cardíaca, que a gente que nós acessamos através da meditação, né? Nós entramos num campo muito favorável, né? Que é exatamente quando o coração começa a regular mais de 1.200 reações químicas no interior da célula, tá? Então, aí você pode falar em livre-arbítrio, né? Quando você está no estresse, livre-arbítrio não existe, zero livre-arbítrio. Vamos lá, segunda afirmação. Todos os dias eu me acordo e determino os melhores pensamentos possíveis que vão governar o meu dia. Olha lá, vou repetir, né? O ego não fala pelo coração, fala pelo cérebro sobrevivente. Todos os dias eu me acordo e determino os melhores pensamentos possíveis que vão governar o meu dia. Vou salvar, sim, com certeza, Roberta, vou salvar. Todos os dias eu me acordo e determino os melhores pensamentos possíveis que vão governar o meu dia. Você pode lembrar que os seus pensamentos estão ligados aos seus sentimentos, tá? Então, essa frase, né, quando eu fiz esse livro, eu não tinha esse conhecimento da importância
dos sentimentos, né? Então, eu coloquei pensamentos aqui, mas os pensamentos, eles são regidos pelos sentimentos, tá? Então, você precisa trazer os sentimentos à tona, né? Porque os sentimentos é que vão governar os pensamentos, tá bom? Então, os pensamentos são frutos do sentimento. Então, todos os dias eu me acordo e determino os meus melhores sentimentos e pensamentos possíveis que vão governar o meu dia, tá? Então, esse livro eu já vou atualizar com esse novo conhecimento científico que eu adquiri, né? Porque os pensamentos, eles são, na verdade, vinculados a sentimentos, né? Então, quanto mais a gente capricha no sentimento, então você pode dar esse comando para você, tá? Então, essa é uma forma de você educar o seu corpo emocionalmente. Todos os dias eu me acordo e eu faço um decreto, determino os melhores sentimentos e pensamentos possíveis que vão governar o meu dia. Então, aí você está decretando, né? E aí você, está exatamente entrando numa vibe, né? Você está decretando como é que você quer o seu dia. Com isso, você cria um antivírus, né? E é um antivírus para a procrastinação, é um antivírus para o estresse, é um antivírus para a ansiedade, é um antivírus para a depressão, porque você está determinando o que é que você quer ter, né? A quiropraxia é muito bom, viu, Rita? É uma técnica também, eu acredito que chinesa, é maravilhoso para você trabalhar articulações, né? É fantástico. Recomendo sim. Vamos para a terceira afirmação, para você trabalhar essa questão da procrastinação e trabalhar a elevar a sua vibração. Só um minutinho, deixa eu dar um gole na água aqui. Eu escolho ser feliz e, diante de qualquer situação, eu reajo sempre com confiança, inteireza, equilíbrio, clareza e tranquilidade. Captaram aí? Eu escolho ser feliz e, diante de qualquer situação, eu reajo sempre com confiança, inteireza, equilíbrio, clareza e tranquilidade, tá? Então, gente, só para você ter uma ideia, o que vai acontecer, né? O que vai acontecer na mentoria Salto Quântico. As pessoas estão me perguntando o que é que vai acontecer. Vai acontecer isso aqui, eu vou pegar o capítulo e nós vamos pegar, por exemplo, o capítulo 5, como fazer um upgrade na inteligência, né? Então, nós vamos exatamente, eu vou esmiuçar, pegar os conteúdos, aí tem uma parte aqui que a Marlia dizendo que aprendeu a curtir o professor com o depoimento do Netinho, foi muito legal. Eu tenho entrevista com o cantor Netinho, ele veio aqui em Recife, né? Ele acompanha o meu trabalho. Mapeando o mundo interior. Então, nós vamos, o universo responde a quem você verdadeiramente é e não a quem você pensa que é. Então, nós vamos estudar, fazer esse mapeamento do seu mundo interior. E aí nós vamos estudar alguns índices, né? Que é o índice de investimento pessoal, né? Ou seja, quanto é que você está investindo. Então, por exemplo, essa mentoria que nós estamos fazendo é exatamente uma oportunidade de você fazer um investimento em você. Quanto é que você investe em livros? Quanto é que você investe em cursos? Né? Quanto é que você investe em autoconhecimento, entendeu? Então, isso é proporcional, né? Se você está querendo ter melhores resultados em sua vida, você precisa investir, tá? Se você não se inscreveu na mentoria ainda, você tem o link que está aí no Instagram, lá no nosso perfil, tá? Lembrando para as pessoas que já fizeram cursos comigo, pessoal do curso Salto Quântico, pessoal do Salto Quântico Express, pessoal do Despertar Quântico, pessoal do Consultório Quântico, né? Deixa eu ver mais, Consultório Quântico, pessoal do Coaching Quântico, todas essas pessoas têm um desconto, um cupom de desconto. Entre em contato com a nossa equipe para que você possa desfrutar desse cupom de desconto. Se tem alguém aí que já fez algum curso comigo, que não se inscreveu ainda, aproveita porque está encerrando as inscrições, né? Vai até amanhã à noite, tá? Índice de investimento pessoal, índice de agressão ao corpo, nós vamos estudar qual o índice de agressão ao seu corpo, porque isso vai influenciar na procrastinação, isso vai influenciar no seu estresse, isso vai influenciar na disposição para a ansiedade, para a obesidade, para a depressão, enfim, né, vai influenciar na sua vida toda. Índice de ausência inconsciente, que é o tempo que você fica inconsciente, mas você nem percebe que está inconsciente.
Então você vive dando trombada, dando batida nas coisas, caindo, derrubando as coisas, né, batendo, né, tendo acidentes, coisas desse tipo, entendeu? Então isso é o índice de ausência inconsciente. O importante é que você... Cleo, você fez o salto quântico, você tem 50% de desconto, Cleo. Você fez o salto quântico, então você vai ter 50% de desconto. Você não sabia disso? Né? Então, é importante. Quem fez o salto quântico completo, né, tem 50% de desconto. Quem fez o salto quântico express tem 20% de desconto. Quem fez o consultório quântico, o coach quântico, né, o congresso de sexualidade, o congresso constelar, né, tem 20% de desconto. Então, assim, pois é, Cléo, tem sim. Vai lá e se inscreve. Garante para você estar conosco aí nessa jornada. Vai ser um conteúdo espetacular. Para vocês que já fizeram o salto quântico, então vocês vão ter um conteúdo espetacular. E vão poder rever também o salto quântico na nova versão. Eu não sei se quando você fez, se você já estava na nova versão, né? Com certeza, Maria Amélia. Maria Amélia, às vezes, custo da mentoria não é nada diante do propósito, lamentavelmente, por força da minha circunstância, não vou poder fazer. Não é desculpa, estarei na próxima tour, com certeza, meu querido. Você troca o nome custo por investimento, tá? Então, se acostume a chamar custo é quando você compra medicamento, quando você toma Coca-Cola, aí é um custo, é uma coisa que pesa, que você não tem retorno nenhum. Isso é um investimento para impulsionar a sua vida, tá? E lembre que você pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito, né? As pessoas que tiverem com dificuldade também com cartão podem adquirir no boleto parcelado. Para isso tem que entrar, né? Tem que entrar em contato com a nossa equipe para que receba esse boleto. Eu escolho ser feliz dentro de qualquer situação e escolho o melhor. Muito bem. Índice de pensamentos inúteis e autodestrutivos, independência de ser feliz. É a pessoa que diz, eu sou feliz, eu vou ser feliz, eu vou comprar um carro, eu vou ser feliz, eu vou passar as férias lá em Los Angeles, lá, não sei aonde, na África. Quem fez a inscrição sem desconto, depois a gente faz a reposição do valor em algum curso, alguma coisa. Então, entre em contato com a equipe, né? Índice de sincronicidades ativas para você perceber quando você está na vibração, né? Quando você está vibrando, querendo muito algo, o universo conspira. Então, se você está querendo muito fazer o curso, que tal você entrar nessa vibração e esperar por alguma surpresa? Ao invés de você, viu, Maria Amélia, ao invés de você desistir, já você entra em ressonância com a vontade, né? Com essa vontade, né? O Marcelo está dizendo que minha esposa foi dormir ontem e nós não temos um gato, mas ela viu e sentiu o gato pular em cima dela e depois foi para o meu lado da cama. Índice de intercâmbio de inteligência, então nós vamos trabalhar com isso aqui, índice de intercâmbio de inteligência, nós vamos trabalhar foco, disciplina, treino e concentração. É exatamente onde nós vamos trabalhar para eliminar a procrastinação. Foco, disciplina, treino, concentração. Então, isso faz parte, né? E aí eu tenho uma novidade aqui para quem se inscrever hoje, viu, gente? Eu tenho aqui, hoje de manhã, hoje na hora do almoço, nós demos de brinde aos 10 primeiros que se inscreveram, nós demos de brinde o primeiro volume do meu livro Pontos de Mutação na Saúde. E eu vou fazer diferente, ó. Quem adquirir hoje à noite vai receber, os 10 primeiros vai receber o volume 3 do livro Pontos de Mutação na Saúde, tá? Esse evento foi realizado em São Paulo, em 2013, no Palácio de Convenções AMB, com 2.500 pessoas, e nós tivemos nada mais, nada menos do que, né, o Amit Goswami, o Dr. Masaru Emoto, Robert Rapé, Laí Ribeiro, Gabriel Caos, Dr. Alberto Peribanês, né, Julian Barna, que é o herdeiro do Dr. Bar, dos florais de Bar, né? Doutora Ivênia Prada, que é uma médica da USP, médica veterinária da USP, que trabalha com animais, um trabalho lindo dela, né? Felipe Bobola, que é um cientista francês, que trabalha também com física quântica. Doutor Adalberto Barreto, criador da terapia integrativa comunitária. Doutor Francisco de Biasi, um dos maiores neurocientistas do mundo. Outro neurocientista da USP, o doutor Raul Marino, que falou sobre Deus, o cérebro, Deus dentro da cabeça, como é que funciona. Peg Phoenix Dubrow, né, que criou a técnica do IMF Technique, né? Romeu Carilho Júnior, que é um grande médico homeopata, uma celebridade de São Paulo. Doutor Fernando Binardi,
que apareceu no Globo Repórter, porque ele trabalha com pessoas idosas, faz trabalho de meditação, né? Pessoas se recuperaram de catarata, pessoas que andavam de muleta, deixaram de andar de muleta, pessoas com problemas cardiovasculares, só meditando, né? E o doutor, o Laércio da Fonseca, né? O Laércio da Fonseca, que é um grande especialista aí em física quântica, ufologia. Então, ó, as 10 primeiras pessoas que adquirirem isso aqui, esse livro, vão estar, né, ou seja, as 10 primeiras pessoas que adquirirem agora à noite, durante a live, vão receber esse livro gratuitamente, Pontos de Mutação na Saúde, volume 3, né? Volume 3, então vocês vão ter aí mais um conteúdo fantástico. Então, cada live eu estou fazendo, né? Estou trazendo aí um presente para as pessoas que estão prestigiando, que estão assistindo, né? E nós vamos, a Mari está dizendo, live excelente, né? Carmenildo está revendo minhas contas para verificar se ainda posso fazer mais esse investimento. Lembre que em 12 parcelas é apenas R$ 97,14, tá? Então, imagine se você... Esse é da minha autoria, exatamente. Ele é um artigo meu, e o artigo de todas essas celebridades, porque esse é um evento do simpósio, o terceiro simpósio internacional de saúde quântica e qualidade de vida. Então, essa é uma coleção, são 5 livros, né? Ó, esse aqui, ó, é outra coleção, tudo com o mesmo nome, só que são, né, todo com o mesmo nome, só que são conteúdos completamente diferentes. Então, são grandes celebridades do mundo que eu trouxe para o Brasil, né, e que eu organizei o livro, né, cada simpósio tem um livro com um artigo meu e de todos os palestrantes. Então, é uma preciosidade isso aqui, né, é uma raridade, né, um dos livros raros que você só encontra, não estão nas livrarias, só encontra diretamente conosco, né. Então, me indica o que devo fazer, qual curso? O curso, Saraiva, é a mentoria, né? Então, quem quer se inscrever na mentoria, bota aí, eu quero, né? Eu quero, que a nossa equipe vai entrar em contato com você, tá? E você pode, quem está no Instagram, né, pode se inscrever através do link, quem está no YouTube, a Laís está colocando o link, tá? Então, você vai estar, né? E eu vou, tá? Então, aí, ó, esse não, tá na minha loja virtual, você pode comprar na minha loja virtual também, tá? Mas as 10 primeiras pessoas que se inscreverem hoje, né, eu vou estar presenteando, né, essas 10 pessoas pelo correio com frete gratuito, tá? Então, quem quiser se inscrever, coloca aí, eu quero, né, já vi que acabou uma pessoa de se inscrever no Hotmart, coloca aí, eu quero, e você pode se inscrever também, né, através, né, de boleto parcelado para quem tiver dificuldade, né? A Saiba, Raquel está dizendo aqui, eu quero, né? Então, Laís, vê aí. Se você quiser se inscrever pelo cartão, viu, Saraiva, tem diretamente aí no link do Instagram, você tem aí, né? Maria Ramos já se inscreveu hoje, né? Então, muita gente se inscreveu hoje, muita gente se inscreveu ontem, está se formando uma turma linda, né, de pessoas assim que estão numa vibração. A Cláudia Mendes, a gente já se inscreveu também, né? Então, assim, está se formando realmente uma... Né? Laís, depois você coloca o endereço da loja virtual. Tem gente aqui pedindo o endereço da loja virtual, né? Então, nós vamos aqui, ó. Então, cada capítulo, né? Cada capítulo desse, nós vamos trabalhar exatamente uma meditação e uma afirmação, né? Eu vou ler aqui outras afirmações para que vocês possam entrar nessa vibração, né, de mudar a faixa de frequência que vocês estão. Afirmação 1. Eu decido me abrir às infinitas possibilidades de ser feliz e viver uma vida com propósito. Eu decido me abrir às infinitas possibilidades de ser feliz e viver uma vida com propósito, né? Eu não sou apenas dono do meu nariz. Eu sou dono do meu corpo, do meu cérebro e do meu destino, né? Tem um barulho aí, Fernanda. De qualquer forma, a live fica gravada, né? Eu treino diariamente meu cérebro e meu corpo para viver em um estado de tranquilidade, harmonia e de alta performance. Faça chuva ou faça sol,
eu dou sempre o melhor de mim. Então, uma coisa que eu diria para vocês, isso é a página 121. 121, Denis. Então, uma coisa que eu diria, né, para vocês que estão em busca de superar a procrastinação, dê sempre, assuma o compromisso de dar sempre o melhor de você. Se você coloca, né, se você coloca isso como uma prerrogativa, se você está fazendo o melhor que você, sempre o seu melhor, dificilmente você vai procrastinar. Porque a pessoa que procrastina, ela não está fazendo o melhor, ela está deixando para depois, ela nem faz o que deve fazer. Tá? Então, coloca isso como uma afirmação. Né? Faça chuva ou faça sol, eu dou sempre o melhor de mim. Né? Afirmação 5. No jogo da vida, eu sou sempre vencedor. No jogo da vida, eu sou sempre vencedor. Então, você está dando aí um comando de que, né, você nasceu para vencer. Né? E, na verdade, todos nós já nascemos vencedores. Né? Então, ali, na hora da fecundação, né, o espermatozoide, né, ele ganha ele ganha a possibilidade de entrar no óvulo, mas ele disputa com 300 milhões de espermatozoides ao mesmo tempo. Então, nós todos já somos vencedores. Então, é muito importante que você incorpore isso na sua vida. Você é uma pessoa, né? Você é uma pessoa vencedora. Né? E aí você se compromete a que no jogo da vida você vai ser sempre uma pessoa vencedora. Aí você diz, Wallace, mas às vezes eu perco. Você perde, mas você não é derrotado. Há uma diferença, né? Há uma diferença, tá certo? Olha, o pessoal que está querendo da lojinha, você pode, Laís está colocando aqui, mas não é clicável. Você pode mandar um direct perguntando o link da lojinha, porque a gente manda pelo direct, viu, Maria Amélia? Manda lá um direct que nós damos o feedback para vocês, né? Mari Pacífico está dizendo essas afirmações são poderosas, né? São muito poderosas, gente. Então, o que nós vamos estar fazendo, né? O que nós vamos estar fazendo na mentoria é um trabalho muito poderoso. É um trabalho para você que está precisando de superar a procrastinação. É um trabalho para você que está querendo aprender a se autocurar. É um trabalho para você que está querendo entrar num campo de uma prosperidade financeira, ou seja, viver, né, digamos assim, uma vida com mais abundância, conhecer as leis que regem a prosperidade. Então, essa mentoria é para você que quer se libertar dos medicamentos químicos, né? Eu vou estar dando a receita do café quântico e vou estar dando também, né, o meu estilo de vida, que é o estilo de vida das zonas azuis, né? Hoje nós estávamos batendo um papo hoje à tarde, né? E aí, exatamente, uma pessoa que se inscreveu na mentoria disse, olha, eu vim aqui para aprender com você esse estilo das zonas azuis. Então, se você não sabe ainda o que é o estilo das zonas azuis, é o estilo das pessoas, né, das pessoas que estão vivendo, né, vivendo mais de 100 anos. Vivendo mais de 100 anos, mas vivendo mais de 100 anos sem tomar remédio, vivendo mais de 100 anos felizes, vivendo mais de 100 anos praticando yoga, fazendo meditação, fazendo atividade física, vivendo com propósito, com senso de cooperação. Então, gente, tem coisas lindas acontecendo no mundo. Vocês não fazem ideia de quanta coisa boa está acontecendo no mundo. A grande questão é você estar direcionando o seu radar para onde. Tenha cuidado. Nós falávamos, inclusive, na live hoje sobre essa questão da manipulação. A Josi está dizendo, estou com obesidade cerebral e vai ser óbvio parar de procrastinar e colocar em prática. Com certeza, Josi. Se você já se inscreveu na mentoria, tudo isso vai ser perfeito para você, né? Porque nós vamos estar, né? Eu vou dar para vocês, além da receita do café quântico, eu vou ter uma aula que nós vamos falar sobre nutrição quântica, né? E nessa aula de nutrição quântica eu vou estar falando, né? Eu vou estar falando do meu estilo de vida, né, das zonas azuis, né? Então, o que é que eu faço no dia a dia, né? Os produtos da abelha, né? O café quântico, os suplementos que eu utilizo, a questão da meditação, a questão da atividade física, a questão do sol. Então, na verdade, é uma estratégia, né? O capítulo 6 é que traz isso aí, né? A nutrição quântica. Então, a gente vai falar aqui sobre o glúten, né? Vamos falar
sobre os laticínios, né? Viver sem remédios. Então, é possível. Se eu conseguir, eu passei 20 anos dependendo de remédio. Se eu conseguir, você consegue também. Fazer do seu alimento o seu remédio. Então, isso nós vamos estudar o princípio de Hipócrates. No capítulo 6, nós vamos estudar a doença como oportunidade. E aí eu vou dizer, diga-me os micróbios que você anda, digam-me os micróbios que habitam em você e eu direi quem você é, né? Tá? Eu direi quem você é. Então, ó, deixa eu mostrar para você. Cuidado com o leite, eu vou falar sobre o leite para que você... É o capítulo 6, com certeza, vale o investimento. E aí eu vou dar dicas de medicamentos, de alimentos antidepressivos, ansiolíticos, para Alzheimer, AVC, né? Então, para tireoide, então tudo isso aí, cuidado também com a carne vermelha e com os embutidos, né, principalmente, né, alto nível, cuidado com os transgênicos, então a gente vai falar sobre tudo isso para você entender cientificamente o que está por trás disso aí. No capítulo 7, nós vamos estudar a prosperidade, então é a abundância, né, opera através de você, né. Então, nós vamos estudar a ciência da abundância, né? Hoje à tarde eu estava falando dessas passagens aqui, que eu adoro da Bíblia, que diz assim, ó, qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da vida? Alguém aí consegue, se preocupando, acrescentar algum tempo à jornada da vida? Né? Não, né? Então, por que tanta preocupação? Portanto, vos afirmo, isso é em Mateus, né? Aí lá em Lucas, né? Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa vida, vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer, nem muito menos com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Ele está querendo dizer, olha, a preocupação é inimiga número 1 da sua prosperidade. A preocupação é inimiga número 1, né? Da sua proatividade, da sua criatividade, né? E a preocupação é uma das coisas que levam à procrastinação. Então, assim, não adianta você entrar... A preocupação é uma coisa que antecipa, né? Isso aqui está na página 150, para quem está querendo acompanhar, né? Se vai dar tempo, professor, vai. São 6 horas... São 6 aulas com de 2 a 3 horas de aula, entendeu? Eu vou selecionar... eu vou selecionar as partes mais importantes do livro, as partes chaves, e vou interpretar e vou dar exercícios para vocês fazerem semanalmente. Então, toda semana nós vamos ter aí, né? Nós vamos ter aí dever de casa, né? Para que você possa... quero me livrar dos medicamentos psiquiátricos em 2022, Eliana? Tudo isso? Vamos se livrar, mas vamos botar um prazo menor, não sei se foi isso que você quis dizer, viu? Sabe alguma coisa sobre óleo de copaíba e andiroba que aumenta a imunidade? Eu tomo óleo de copaíba 1 gota por dia, viu, gente? Também faz parte da minha, né? Eu passo 21 dias tomando óleo de copaíba, eu passo 10 sem tomar, tá? Dia 1 começa, dia 1 às 19 ou 20 horas, eu vou confirmar o horário. Óleo de copaíba, ele tem tantos benefícios, junto com o óleo de cannabis, são 2 óleos extraordinários, tá? Óleo de cannabis eu trago da Europa, dos Estados Unidos, você encontra em todos os lugares. Então, a obesidade também tem a ver também com as bactérias, viu, Saraiva, né? Nós vamos trabalhar essa questão aí de mudanças de hábitos alimentares, né, para que a gente possa, né, influenciar diretamente nas bactérias. Agora, também a obesidade, né, tem a ver com relação com a mãe, né? Vamos trabalhar essa questão sistêmica também, que eu falei hoje, né, a questão do sucesso ligado à mãe, né, o sucesso na vida e o sucesso, né, na profissão, o sucesso profissional com dinheiro ligado ao pai, né? São 6 aulas, né? São 6 aulas aí, possivelmente de 2 a 3 horas, então a gente pode até ter 18 horas de aula, se precisar, a gente tem mais também, viu? Isso é no mínimo, eu costumo dizer no mínimo isso aí. O óleo de cannabis já existe no Brasil, canabidiol, né? Bom, buscai primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E eu estava falando exatamente para as pessoas hoje. Então, uma das coisas que você está buscando ter sucesso na vida, né? Você ter sucesso na vida, né? É exatamente o que nós trabalhamos isso aqui no capítulo 7, é você buscar primeiro esse reino de Deus e a sua justiça.
E eu falava para as pessoas de uma matéria que eu vi hoje, que eu fiquei espantado, né, com o número de depressão entre os pastores. Né? Eu já sei que os médicos são das categorias que mais sofrem com as doenças. Veja, a pessoa é para ser um exemplo de saúde, a pessoa é a categoria que mais sofre. Morre 20 anos mais cedo do que a população no Brasil e nos Estados Unidos. Dependência química de medicamentos que são, digamos assim, lícitos e ilícitos, né? Então, assim, muito alcoolismo entre os médicos, muita dependência química, de drogas, inclusive, proibidas, né? Enfim, né? E agora os pastores. Vocês sabiam que 70% dos pastores têm problema com depressão? 80% estão estressados, estão insatisfeitos com o que estão fazendo, né? E o número de suicídio entre os pastores, gente, é muito grande, é crescente. O ano passado se suicidou, né, nos Estados Unidos, um pastor que era uma celebridade, e esse pastor orientava as pessoas para se prevenirem de doenças mentais e emocionais, e o cara se suicidou, entendeu? Então, é exatamente isso a grande questão. Né? O que é que está acontecendo com os pastores? Né? Então, o que é que acontece? É porque eles estão sendo contratados como executivos, eles vivem sob pressão para conseguir uma certa quantidade de dinheiro por mês, entendeu? O nível de estresse é muito grande, e eles são tratados como se fossem seres superiores, e não são seres humanos, entendeu? Esses 2 óleos são maravilhosos para um monte de coisa, sistema imune, para óleo de cannabis, para Alzheimer, para câncer, para diabetes, para tireoide. Olha, tem uma live com o doutor Pedro, né, que eu realizei recentemente, o doutor Pedro Melo, né, que é um especialista em óleo de cannabis. Vejam lá no meu canal no YouTube, doutor Pedro Melo, né, ele fala sobre o uso terapêutico do óleo de cannabis, então é um óleo muito poderoso, né? Então você dá uma olhada lá, inclusive ele é aqui de Recife, quem quiser fazer consulta com ele, entre em contato comigo. Então, portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Não perca tempo com preocupação. É suficiente o mal que o dia traz em si mesmo. E o último versículo diz o seguinte: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas. Mas também tem uma passagem bíblica que diz o seguinte: o reino de Deus está dentro de nós, né? Está dentro de vós. Olha só, minha gente, né? O reino de Deus está dentro de nós, né? E aí eu concluo da seguinte maneira, aqui na página 151, quem quiser acompanhar, quem já tem o livro. Se a saída está em buscar o reino de Deus para que possamos viver sem qualquer preocupação, e se o reino de Deus está dentro de nós, então nós somos a resposta para tudo. Nós somos a resposta para tudo, né? E Jesus deixa muito claro, né? Logo no início do livro, eu também trago, né? Eu trago também uma passagem bíblica que ele fala exatamente dessa questão, né? Onde ele diz, né? Lá no Evangelho de João: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou junto para o meu Pai. Então, a grande questão é que nós fomos educados não para que a gente fizesse as coisas, mas a gente fica mendigando, pedindo a Deus para fazer, pedindo a Jesus, pedindo a sei lá quem para resolver nossos problemas. Então, o que a gente vai aprender na mentoria, com o roteiro desse livro aqui, é exatamente a gente fazer, né, é a gente aprender a entrar nessa vibração, né, dos milagres, ou seja, nós somos veículos para que o milagre, né, opere através da gente, né? O livro, você está falando do livro, Gislaine? Eu não sei o que é que você está falando. O óleo de cannabis, você ainda no Brasil é com receita médica, tá? Você tem que ter receita médica. Nos Estados Unidos, esse óleo que eu uso, que é o da semente, né, da cannabis, que é o hemp oil, né, é uma empresa do Canadá, mas na Europa toda você encontra. Então, você encontra em qualquer supermercado, né, gente? A questão aqui é que a indústria farmacêutica fica querendo que você tome esses remédios sintéticos aí, canabidiol sintético, né? Não é o melhor. Né? Já tem associação na Paraíba, aqui em Recife, né? Tem a Abrace na Paraíba, que você pode comprar através da Abrace também. Você tem que se associar, né? E eles tem várias associações
no Brasil, que ela já tem permissão para vender o óleo de cannabis nas pessoas que têm comprovadamente, né, orientação médica, tá? Então você pode procura Abrace, né, que fica na Paraíba, mas tem outras associações aqui também em Pernambuco. O doutor Pedro está também organizando aí uma associação muito interessante nesse sentido. Então está havendo uma mobilização muito grande, porque o óleo de cannabis, pessoa que tem epilepsia, para quem tem o Alzheimer, agora mesmo eu indiquei para o meu tio que tem Alzheimer, né, fazer uma consulta com o doutor Pedro. Alzheimer, Parkinson, né, enfim, doença degenerativa de um modo geral, câncer. Então existe dores crônicas, né, é extraordinário. Então, só lembrando para vocês que quem se inscrever hoje, né, as 10 primeiras pessoas que se inscreverem hoje vão ganhar o livro Pontos de Mutação na Saúde, volume 3, além do livro, né, o livro faz parte, né, o livro Dê um Salto Quântico na Sua Vida, faz parte, né, faz parte já do curso, né, e é exatamente o livro que você vai receber, né, o livro que você vai receber para que você possa se guiar durante as aulas. Por isso, nós vamos dar esse período de 15 dias, que é o tempo que a gente vai estar enviando esse livro para que você receba até o dia 1º e você possa estar participando das aulas, né, e acompanhando. Então, no capítulo 8, nós vamos trabalhar cure sua alma, cure seu corpo. Então, para vocês terem uma ideia da profundidade do que é que nós vamos trabalhar aqui, né, você vai entender a epigenética, você vai entender o que porque existe algo que está além da genética, que você pode influenciar os seus genes. Como criar um novo eu? Então, nós vamos trabalhar em cima disso aí. Nós vamos trabalhar, inclusive, como referência o Dr. Joe Dispenza, que eu vou estar entrevistando ele, né? Para quem tem fibromialgia, é excelente, viu, Márcia? Muito bom para quem tem fibromialgia, com certeza. Isso aí eu não tenho dúvida, né? O óleo de cannabis é excelente para fibromialgia. Você pode usar também o óleo de copaíba, né, associado, tá? Então, tem alguns óleos essenciais que são muito bons também, né? Então, nós vamos estar trabalhando aí essa estruturação de um novo eu. Vamos ver a questão, vamos ver também, deixa eu ver, tem uma passagem bíblica, né, que fala também, que tem uma mensagem muito interessante, que diz o seguinte, ó: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrareis, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Por isso, tireoide também é legal. Por isso que eu digo para vocês, se você realmente está querendo muito fazer esse investimento, participar de uma mentoria como essa, que tem o potencial de levar a sua vida para uma outra esfera, entendeu? Então você pede, né? Se conecta com essa possibilidade, se conecta e espera. Até amanhã você pode fazer isso. É isso que nós vamos trabalhar. A grande questão é que as pessoas estão sem fé, estão sem a força, né? Estão sem o entusiasmo necessário para investir naquilo que modifica, o que transforma muitas pessoas, não todos, né? Ana Carolina está perguntando, professor, teria chance da mentoria ser outro dia ou ficar alterando? Tem, se tiver problemas significativos com a data, podemos fazer em outro dia também, né? As datas que nós podemos fazer a mentoria é terça, quarta ou quinta, né? Então, nós podemos também, com a prescrição para o óleo de cannabis, Mary, é câncer, é Alzheimer, é epilepsia, é AVC, né? Enfim, doenças autoimunes, dores, fibromialgia, né? Para pessoa com dores crônicas, né? É excelente, né? No capítulo 9, nós vamos estudar a conexão com o seu mundo interior, né? Então, você vai ver aí, ó, conexão com o seu mundo interior. Deixa eu ver aqui. E aí nós vamos trabalhar as frequências cerebrais, né? Nós vamos trabalhar as frequências cerebrais para que você possa acessar novos padrões cerebrais, né? Como desenvolver a sua inteligência espiritual, né? E aí nós vamos estudar o coeficiente de inteligência espiritual, que é uma física chamada Dana Zohar. Veja o que ela diz, ó. Ter o quociente espiritual, né? Ter um quociente espiritual alto, né, implica em ser capaz de usar a dimensão espiritual para ter uma vida mais rica e mais cheia de sentido, adequando o senso de finalidade e direção pessoal.
O coeficiente espiritual orienta nossos horizontes e nos torna mais criativos. É uma inteligência que nos impulsiona. É com ela que abordamos e solucionamos problemas de sentido e valor. Tá? Então, nós vamos trabalhar essa questão da inteligência espiritual. Né? Ela diz aqui também, ó, as pessoas com quociente espiritual elevado querem sempre fazer mais do que se espera delas, algo para além da empresa. Quem trabalha unicamente por dinheiro não faz o melhor que pode. Nas empresas em que se busca desenvolver espiritualmente o funcionário, a produtividade aumenta porque eles ficam mais motivados, mais criativos e menos estressados. As pessoas dão tudo de si quando procuram um objetivo mais elevado. Então, nós vamos trabalhar essa questão do coeficiente espiritual também, para você entender aquilo que eu falei para você. Você quer parar de procrastinar? Faça o seu melhor. Né? Então, eleva o seu coeficiente espiritual. Né? Então, elevar esse coeficiente espiritual é que você vai estar fazendo o melhor que você pode. Você vai fazer, na verdade, mais do que se espera de você. Né? Você que está no YouTube, que chegou aí, já deu o seu like. Você já deu o seu like no YouTube, gente? Né? Bom, então você vai perceber exatamente aí, no capítulo 10, nós vamos estudar Viva a Vida dos Seus Sonhos, né? Viva a Vida dos Seus Sonhos. Então, nós temos aqui, ó, assuma o seu lugar de honra, nós vamos trabalhar a visão sistema de Bert Helling. Você está no seu lugar, né? Aí, como tomar, você precisa falar com a pessoa que vai lhe orientar, porque cada caso é um caso. Então, você pode começar tomando 2 gotas por dia, pode aumentar para 4, pode aumentar para 3, dependendo se é um caso muito crônico, pode tomar até 5 gotas, entendeu? Então, isso é bom ter uma orientação, né? Só não poderá participar da mentoria nas terças-feiras. Então, a princípio, a gente está marcando para quinta, que é o horário que comumente a gente faz esses cursos, né? Se tiver muita gente com dificuldade, podemos ir para um outro dia, mas assim, a princípio ela está agendada para o dia 1º, né? Ela está agendada para o dia 1º. Assuma o seu lugar de honra. Tem aqui uma frase minha que diz assim: eleve quanticamente a sua vibração, evite escravizar-se por pensamentos e emoções negativas que bloqueiam a sua luz pessoal. Acredite, você nasceu para brilhar. Assuma seu direito inato e irradie plenitude e abundância. Ocupe de vez o seu lugar de honra. Desperte-se. Pois é, Maria Ramos já está com vontade de começar a estudar, né? Nós vamos estudar as células-tronco, que é exatamente, você vai entender como um milagre acontece dentro de você. E eu conto aqui a história de Maria Amélia, que participou de uma meditação da gratidão comigo em São Paulo, e teve uma cura instantânea de um sério problema que ela estava no dedo. Eu vou contar a história da Maria Amélia para vocês terem uma ideia de como funciona o processo de fazer milagre, né? Deixa eu ver aqui, sou de uma família de 4 filhos, né, Eliana? Então, ó, a história de Maria Clara, na verdade, Maria Clara, eu troquei o nome. Em novembro de 2015, eu estava numa viagem marcada a São Paulo para participar de um evento ao vivo de um programa Mente Próspera. Na noite anterior à viagem, fui ministrar medicação à minha cachorrinha, que estava doente, e levei uma mordida profunda no polegar da mão direita, na matriz da unha. Como já estava com toda a programação feita para o evento, fui a si mesmo na manhã seguinte. Preste atenção, viu? Cheguei em São Paulo numa sexta-feira com o dedo sangrando muito e parecendo que começava a inflamar. No sábado, o professor Wallace Lima deu uma palestra sobre a cura através das células-tronco. No final da palestra, ele fez uma meditação da gratidão, solicitando às células-tronco que rastreassem todo o corpo e curassem tudo que precisasse ser curado. Da meditação, é só o que eu me lembro. Eu me vi sozinha em um salão com janelas enormes, muito iluminado com luz natural. Não sei quanto tempo durou. Eu estava num vazio, sem pensamentos e com uma sensação de leveza e bem-estar. Voltei a mim e assisti às outras palestras do evento. O curativo do dedo ainda tinha muito sangue. À noite, já no quarto do hotel, retirei o curativo e fiquei impressionada. O meu dedo estava cicatrizado. O meu dedo estava cicatrizado.
Enviei uma foto para minha filha porque ela não estava acreditando. Achava que eu estava falando aquilo só para despreocupá-la. Hoje não existe nenhum vestígio da mordida. Pena que a foto não existe mais. Durante a meditação, em nenhum momento eu pensei no meu dedo. Naquele momento eu senti uma sensação de vazio e de só estar comigo, apesar do teatro lotado. Eu não senti o meu corpo. Grata e honrada. O que aconteceu aqui com a Maria Amélia, gente, é que ela acessou o vazio quântico. Né? Esse trabalho da mentoria, nós vamos fazer meditações todas as aulas, tá? E nós vamos fazer meditação, inclusive, da célula-tronco, né? Uma das meditações, porque faz parte do livro, que é exatamente a gente induzir o que é célula-tronco. Célula-tronco são células indiferenciadas que elas podem curar qualquer coisa no seu corpo. Tá? Ela se transforma em qualquer coisa, qualquer célula. É exatamente é exatamente o que está por trás do milagre da cura. E as células-tronco, você pode se comunicar com ela através do alinhamento do seu sentimento, do seu pensamento, da sua emoção. Tá? Elas são células muito exigentes. Então, se você estiver preocupado, não vai, o sinal não vai chegar certo. Se você estiver insegura, não vai chegar, o sinal não vai chegar certo. Se estiver estressado, também não vai chegar certo. Se a estima estiver baixa, não vai dar certo. Se estiver com culpa, não vai chegar lá. Então, por que eu faço a meditação? Porque eu trago a pessoa para esse território do subconsciente, para as ondas alfa, para as ondas teta, para as ondas delta, onde o crítico interior, o julgador, sai do plano. Você viu que ela foi parar lá numa sala, né? Ela disse que estava numa sala, num salão enorme, ou seja, ela entrou numa outra dimensão quântica, numa janela quântica. Ela acessou o campo das possibilidades. Estava lotada a sala, mas ela disse que nem percebia as pessoas, porque ela entrou literalmente na indução que eu fiz com a meditação, que era a meditação da gratidão. Primeiro, ser grato à vida, ser grato a tudo que você tem, né? E nesse momento você acessa, né, o vazio quântico, é um vazio onde estão as infinitas possibilidades. Então, como ela estava em sintonia, e eu dei o comando, peça as células-tronco para rastrear o seu corpo e curar o que precisa ser curado. Não precisa dizer o que precisa ser curado, porque ela sabe o que precisa. Elas são células inteligentes. Então, aí onde há as mudanças epigenéticas instantâneas, né? Exatamente, ela foi para outra dimensão, né? Ela foi, como se fosse um universo paralelo, porque ela desligou o cérebro, o córtex frontal. No momento que você entra no estado criativo, no estado meditativo profundo, ele desliga todas as outras áreas do cérebro. Quando você foca sua energia na transformação, na autocura, ele desliga, né, o córtex visual, o córtex motor, o córtex auditivo, né? Enfim, né, todas as regiões do cérebro, ele diz, olha, baixa o volume aí, galera, baixa aí, ó, para essa conversa aí, porque tem coisa nova chegando. Os neurocientistas chegam a dizer que o nosso cérebro, quando nós estamos num processo criativo, num processo meditativo profundo, o cérebro parece uma criança numa loja de doces, as luzinhas acendendo, assim, ou seja, o cérebro entra em êxtase. Então é como se, ali é como se estivesse acontecendo uma festa, dizendo, eita, finalmente a pessoa vai fazer uma coisa diferente na vida. Então, finalmente a gente vai poder estar mexendo em outras coisas, a gente vai estar usando a nossa criatividade, porque são 100 bilhões de neurônios, gente. E naquele momento que o cérebro está operando nessa frequência, né, ele está exatamente readequando, ele está exatamente criando essa nova orquestra, né? Você está mudando quimicamente o seu corpo, você está mandando informação química do seu cérebro através do neurotransmissor, você está mandando informação química através do hipotálamo para que o seu corpo, né, para que o seu corpo fabrique, né, moléculas da emoção, o hipotálamo fabrica moléculas da emoção. Com essa nova informação, chega lá no interior da célula, elas dizem, olha, manda as células-tronco resolver essa bronca aí, né? Se você estiver alinhado, e aí nesse momento da meditação, o que é que eu peço para fazer a meditação antes da afirmação? Você faz a afirmação antes, a meditação antes, você alinha, né? Se você alinha, na hora que você faz a afirmação, naquele estado alfa, naquele estado teta, então você, pá, né, você chega lá, né? A informação chega. É a lei da atração. Você está vibrando,
né? É fé, é o que Jesus fala que é fé. Por isso que ele disse, olha, vocês fazem até mais do que eu fiz, viu, gente? Vocês podem fazer o que eu fiz, você faz. Você pode fazer mais, entendeu? Então, o que nós vamos estar estudando, né, o caminho da mentoria é exatamente esse passo a passo que eu trago no livro, né, que tem esse exemplo clássico da Maria Clara, e no 11º capítulo é o salto quântico, né? Então, nós vamos integrar ciência com espiritualidade, né? Nós vamos trazer aí algumas afirmações para nutrir a sua alma, né? E nós vamos falar do tamanho, qual é o tamanho do seu salto quântico. E no primeiro capítulo, né? Então, é interessante você saber que eu vou fazer uma pergunta, né, para quem está fazendo a mentoria. Nós vamos fazer a seguinte pergunta, né? No primeiro capítulo eu vou perguntar para você, essa pergunta eu faço lá no último também. Quais são os seus maiores medos? Quais são os seus maiores desafios? Aí eu boto estado atual e peço para que você fale do estado futuro. É Maria Clara, Maria Clara. É Maria Clara. Maria Amélia, eu toquei. Maria Clara. Eu acho que eu me confundi com você aqui, Maria Amélia. É Maria Clara o nome dela. Quais os seus maiores desafios? Que crenças limitam você hoje? E no futuro, o que é que você quer? Então, nós vamos trabalhar nesses dois estados. Que talento gostaria de desenvolver? Aí você vai dizer aqui, hoje, né? É Maria Clara. Quais são os seus pensamentos dominantes hoje? Quais são os seus sentimentos dominantes hoje? Então, são essas perguntas que eu faço no primeiro capítulo, né? E aí, quando você chegar no 11º capítulo, a ideia é que você faça as mesmas perguntas e você vai encontrar respostas diferentes, né? Você tem vivido uma transformação. E eu vou estar exatamente acompanhando vocês nesse processo, e nós vamos introduzir de novidade nisso aqui alguns conhecimentos que eu venho adquirindo sobre óleos essenciais, né? Nós vamos introduzir também os conhecimentos envolvendo, né, a prática da técnica do deixa ir quântico e a meditação do Gatinho Alegria, que a gente começou a ver também, e que faz parte do bônus. As pessoas que vão fazer a mentoria vão ter esse bônus extra, que é a meditação do Gatinho Alegria, tá? Então, gente, eu vou ficar por aqui. Amanhã, ao meio-dia, temos mais uma live, né? Lembre-se que as inscrições vão até amanhã. Viu a minha sintonia de estar nessa turma? Pois é, tá vendo aí? Tá vendo aí, Maria Amélia? Já está começando a acontecer sincronicidade, né? Isso é um bom sinal. Você tá aqui nas lives, está sendo chamada, né? Você pode ser que se surpreenda amanhã com alguma coisa acontecendo. Eu quero só ver você dizer, Wallace, olha, aconteceu aqui alguma coisa, eu vou estar com vocês. Você está participando tanto aqui, está tanto frequente nas lives, que certamente a mentoria para você seria uma continuidade desse processo, para todas as pessoas que estão participando, né? Por favor, repete os 3 pontos quanto à procrastinação que se refere a essa live. Então, vocês... estado de presença, né? Manter o estado de presença através da meditação, da atividade física, né? Para superar a procrastinação, superação do medo, né? Superação da ansiedade, depressão, foco, manter foco, né? No entanto, todos esses estados, né? E o estresse também, né? Então, o que é que acontece? Todos esses estados, se você introduz na sua vida atividade física, meditação, né? Respiração consciente, uma alimentação e trabalha exatamente a nutrição do seu corpo, isso vai influenciar, né? Isso vai influenciar a sua vida como um todo. Então, quanto mais presente... E a outra coisa é viver com propósito. A outra coisa, outras dicas extras, né? Outras dicas extras é exatamente você, além do propósito, você fazer sempre o seu melhor. Faça sempre o seu melhor, porque uma pessoa que faz sempre o seu melhor, dificilmente ela procrastina, entendeu? Porque ela não fica com medo de fazer e não dá certo. Ela não fica com medo de fazer e simplesmente fazer para metade, fazer mais ou menos, entendeu? Então, fazer mais ou menos leva as pessoas, né? Leva as pessoas a se autopunirem, a ter um crítico muito atroz. Então, as pessoas que fazem mais ou menos, fazem essas coisas meia boca, então elas tendem a procrastinar porque o crítico pega no pé dela também. Ela tem um índice de julgamento muito alto, né?
Então, procure fazer 100%, né? 200%, 150%, faça no mínimo 100% do que você possa fazer, né? Sampaio está dizendo, mudou muito depois que conheceu o seu trabalho, graças à minha amiga Roberta Matoso. Ah, você é amiga da Roberta? Roberta é uma querida, né? Ela participou da primeira turma do Salto Quântico, passou por um processo também muito interessante de superação da depressão, né? Ela deu um depoimento lindo na época, né? Nós encontramos recentemente, acho que uns 2 ou 3 anos, nós nos encontramos quando eu dei uma palestra, fiz o coach quântico lá em Floripa, né? Olha, Antônio de Matos está colocando ali a sua afirmação. Eu vivo com propósito e faço sempre o meu melhor. É isso aí, gente. A live vai ficar gravada. Desse casamento teve 2 filhos, Lucas, 27 anos, e Letícia. Letícia está falando aqui de toda a sua linhagem, familiar, né? Foi lá em Floripa, com certeza. Minha gente querida, minha gente amada, minha gente linda, eu vou me despedir de vocês, espero que vocês tenham uma excelente noite, uma noite... você que a gente ajudou a vender os livros? Ah, que legal! Lembro sim, com certeza, né? Foi aquela loucura, né? Foi aquela loucura eu fiz uma palestra e os livros esgotaram assim de uma hora para outra, né? Foi uma loucura, as pessoas correndo e eu precisando viajar, que estava com horário para ir para o aeroporto. Eu deixei o livro lá com vocês porque não deu tempo de ficar lá para autografar o livro. Foi impressionante aquele dia, né? Aquele congresso lá, um congresso holístico, né? Foi muito legal, foi muito bom. Então, um abraço para você, um abraço para a Roberta, ela precisou sair, ela me disse que ia ter um atendimento, um grande abraço para vocês, e espero que em breve, quando passar essa pandemia, possa voltar aí em Floripa, mais uma vez, a gente se reencontrar. Então, tenha uma noite linda, né? Uma noite de muita paz, uma noite de muita tranquilidade, tá? Amanhã ao meio-dia nós teremos mais uma live. Estamos na reta final, né? Estamos na reta final das inscrições para a mentoria, né? Que vocês possam ver essa oportunidade que está passando para vocês, né? É algo para vocês, para que vocês possam ainda virar a chave do ano de 2020, né? E possa realmente ainda plantar uma semente de transformação, de autocura, de empoderamento, de prosperidade, de abundância, né, para toda a sua vida, tá? Esse é o objetivo desse trabalho que a gente vai fazer, né? Curitiba, com certeza, está na mira também, né? Curitiba é um lugar que eu gosto muito, tenho grandes amigos, né? Tenho muitas amizades em Curitiba, então está na rota. Deixa passar a pandemia, que a gente vai readequar aí essa nova rota de viagem. Eu vou estar com a agenda bem cheia, com certeza. Mas é isso aí, o aprendizado está sendo muito grande nessa pandemia. Eu desejo que todos vocês aproveitem ao máximo, né, os desafios, transformem esses desafios em oportunidades. É isso que a gente tem buscado fazer. Salvador também está na mira, viu, Fernanda? A gente está com uma demanda muito grande de pessoas querendo o coach de Salvador, não fiz ainda, então está na mira, né? Com certeza, Salvador, em breve estaremos por aí também. Beijo na alma, fiquem em paz, e amanhã ao meio-dia estaremos com mais uma live trazendo conteúdos de qualidade para vocês. Tchau, uma linda noite para todos e para todas. Tchau.